Entre a sua história e a lenda, são possíveis muitas confusões. Certas coisas são históricas, particularmente o seu martírio. A sua morte é mais conhecida do que a vida. Foi perseguido sob o imperador Décio. 2 cortesãs lhe foram enviadas à prisão. Em vez de se tornar o vencido, tornou-se o vencedor. Elas abraçaram a fé e suportaram também o martírio. Chamavam-nas Nicela e Aquilina. O bordão de São Cristóvão, plantado em terra, floriu maravilhosamente. A sua palavra, plantada no coração das 2 cortesãs, floriu também. Os frutos vermelhos do martírio ilustraram aquela haste ingrata. São Cristóvão foi do número daqueles mártires sobre quem foram tentados inutilmente numerosos suplícios e que só sucumbiram ao degolamento. Por uma misteriosa dispensação das forças da vida e da morte, os que eram protegidos contra as outras formas de suplício findavam os seus trabalhos quando o gládio se lhes aproximava da cabeça. As leis da natureza eram suspensas durante o começo de seu martírio, revigoravam no fim, e quando todos os instrumentos da morte haviam fracassado, o gládio fazia sua obra. A célebre oração de São Cristóvão, ao morrer, repercutiu em toda a Idade Média. Ele orou antecipadamente por todos os que deviam um dia implorar a misericórdia divina por sua intercessão, e pediu que essa misericórdia não fosse implorada em vão. São Cristóvão é representado de um tamanho prodigioso, carregando o menino Jesus ao ombro e passando por um riacho. Não vou deter-me a discutir a autenticidade histórica dos fatos, nem me dar a um trabalho de separação absolutamente impossível entre história e lenda. Vou buscar o sentido da vida de São Cristóvão na Legende d'Or. Esse livro raríssimo e interessantíssimo não tem autoridade histórica, mas as tradições que contém são do mais alto interesse e dão-nos preciosas indicações sobre a natureza e índole secreta de 1000 pessoas e de 1000 coisas. Muito comumente, os santos se nos apresentam com a fisionomia da mansidão e da paciência, em vez de com a força. Tem contra si essa força enorme que produz a paciência. Mas a força exterior, a força que domina, que derruba, que esmaga, só aparece neles a raríssimos intervalos. É habitualmente o acidente e não o exercício da vida deles. Em São Cristóvão, ao contrário, a força parece ser a base de todo o edifício. A sua santidade é fundada, ao que parece, na força e a sua conversão no desejo da força. Diz a lenda que ele era cananeu, isto é, filho de uma raça maldita. Apresenta que ele próprio era portador de um nome maldito. Chamava-se Reprobus, o reprobo. Cumpre, pois, supor, para entrar no espírito da tradição, que Cristóvão sentia nos ombros o peso do anátema. Ora, meteu-se na sua cabeça, diz-nos sempre a tradição, a ideia de procurar o soberano mais poderoso do mundo e pôr-se ao seu serviço. Quem sabe se ele não procurava socorro, se não queria pedir a esse poder, desconhecido e supremo, o livramento, cuja necessidade e o peso do anátema lhe fazia sentir. Historicamente nada afirmo. Filosoficamente a coisa é belíssima. Ele ouve o nome de um rei, citado como o mais poderoso do mundo. Vai procurá-lo. Esse rei ligava, ao que parece, grande importância a conservá-lo junto a si. Chega um truão que cantava fazendo seu ofício e que na sua cantiga falava do diabo. Quando o nome do diabo era pronunciado, o rei fazia o sinal da cruz. Cristóvão, aparentemente inquieto e mal persuadido da onipotência do soberano, pediu-lhe a explicação daquele sinal. O rei, que sentia chegar o desfecho, recusou-se a dá-la.
Insistência de Cristóvão, recusa do rei. Cristóvão, advertido interiormente de que aquele rei temia qualquer coisa e, por conseguinte, não era o senhor de tudo, declarou-lhe que o deixaria se ele não se explicasse. O rei se explicou. Quando eu ouço falar no nome do diabo, disse ele, faço o sinal da cruz para tirar o diabo o poder de me fazer o mal. Como, diz Cristóvão, tendes medo do diabo? Assim ele é mais poderoso do que vós, e eu que me julgava ao serviço do mais poderoso Senhor, vou deixar-vos. E Cristóvão se foi. Correu através do mundo procurando o diabo para se dar a ele, uma vez que era o diabo que era o mais forte. Caminhando através de uma solidão, viu vir até si um personagem de aspecto terrível. Aonde vais? Disse-lhe esse personagem. A quem buscas? Busco o Senhor Diabo, respondeu Cristóvão, porque ouvi dizer que o poder lhe pertence. Sou quem procuras, responde o personagem. E eis Cristóvão, ou antes, reprobo, a serviço o diabo, obedecendo-lhe e seguindo-o. Mas de repente, como andassem juntos, encontram uma cruz. O diabo faz um desvio. Que significa isto? Pergunta Cristóvão. Por que evitas a cruz? O diabo, que conhecia seu homem, recusa responder. Dir-se-ia que tens medo, diz Cristóvão. Afinal, depois das recusas que em circunstâncias ordenava, ante a ameaça formal que lhe faz Cristóvão de deixá-lo para sempre, se ele não se explicasse imediatamente, o diabo confessa que teme a cruz, desde que Jesus Cristo morreu nela. Ah, tens medo, responde Cristóvão. Não és o mais poderoso. Adeus. Vou andar até que ache Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo? Vai ter com aquele eremita que está acolá, diz-lhe alguém. Ele vos indicará Jesus. Que faço para ver Jesus Cristo? Diz Cristóvão ao eremita. É preciso jejuar, responde o ermitão. Jejuar, responde Cristóvão. Sou incapaz disso. Indica-me outra coisa. Não posso jejuar. O eremita indica outros exercícios de piedade. Impossível, responde Cristóvão, sou incapaz de tudo isso. Escuta, replica então o eremita. Vês lá embaixo aquele rio perigoso? Os que tentam passá-lo deixam nele com frequência a vida. Estou vendo, diz Cristóvão. Pois bem, responde o ermitão, instala-te à beira dele. A tua estatura enorme e a tua força prodigiosa servir-te-ão para transportar de uma margem a outra os viajantes. Sê o servidor de toda a gente e verás o Rei Jesus Cristo. Assim se passou a vida dele. Era o servidor de toda a gente. Um dia repousava ele na sua morada e o sono se assenhorou dele. De repente, foi despertado pela voz de um menino que gritava: Cristóvão, vem carregar-me. Saiu precipitadamente, procurou e não viu ninguém. Tornou a entrar e, de repente, a mesma voz se fez ouvir: Cristóvão, vem e carrega-me. Muito admirado, Cristóvão levanta-se, sai ainda, olha e não vê ninguém. Torna a entrar e, de repente, Cristóvão, vem e carrega-me. Terceiro chamado da mesma voz. Como ele era o criado de toda a gente, Cristóvão sai uma vez mais à procura ainda, mas desta vez acha um menino que queria passar o rio. Cristóvão toma um menino no ombro e, munindo-se do seu bordão, entra no rio para atravessá-lo. Súbito, porém, o menino aumenta de peso. A água do rio encapela-se e o peso do menino aumenta. Cristóvão avança, mas a cada passo o peso do menino aumenta. Cristóvão avança sempre e o peso do menino aumenta sempre. O gigante é esmagado, sem fôlego, quase submerso, porque a água do rio se empola continuamente. Dir-se-ia que acabam de atirar nela o mundo, e que ela se avoluma
em razão da massa que recebeu. Cristóvão vai sucumbir. Afinal, por um supremo esforço, toca outra margem. Ri o menino e diz-lhe: pensei parecer o mesmo que eu tivesse o mundo inteiro nos ombros. Não teria sofrido mais. Cristóvão responde ao menino: carregastes mais que o mundo, carregastes o Criador do mundo. Eu sou o Rei Jesus Cristo. Planta nesta margem o bordão que trazias, e verás amanhã como eu o terei feito. Cristóvão obedece e no dia seguinte, o seu bordão era uma palmeira magnífica, coberta de folhas carregadas de fruto. Há muitas coisas nesta lenda e estas coisas são um gênero à parte. Parece que ela versa não tanto sobre as virtudes de São Cristóvão e que nos declara misteriosamente, simbolicamente, profeticamente talvez, uma exceção extraordinária. São Cristóvão declara que não está apto para aquilo que lhe pedem a princípio. Tem o sentimento de uma natureza excepcional, a arrastar uma vontade excepcional e uma vocação excepcional. A sua vocação será a bondade, e ele o sente bem, a bondade de ter consideração para com a natureza. Ele passará os homens de uma margem a outra, e entre os passageiros achar-se-á Jesus Cristo. Quem pode, pois, contar os sentidos destas palavras? Passar os homens de uma margem a outra, mas passar Jesus Cristo, o que quer dizer isto? Não se vê talvez, mas entrevê-se principalmente se a gente se lembra de que Cristóvão era o nome de Cristóvão Colombo. Ele passou Jesus Cristo de uma margem a outra e correu 1000 vezes riscos de morrer debaixo do peso. Cristóvão é um nome terrível. Ser porta-Cristo significa alguma coisa singular. E talvez o mistério desse nome contenha o mistério da história, naquilo que ele tem de mais oculto. Quando os outros passageiros o chamavam, Cristóvão via aquele que o chamava. Mas, quando foi um menino pesadíssimo, ele procurou várias vezes e não viu de onde vinha a voz. São Cristóvão, rogai por nós.